Boa tarde, boa tarde. Mais uma live aqui pra gente. Mais uma live, a terceira live da nossa série de combate à prevenção à depressão infantil. Então essa é a... Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Então essa é a nossa terceira live, nós vamos ter mais duas essa semana, amanhã com uma convidada especial, na sexta-feira ainda não sabemos qual vai ser a novidade, mas nós estamos aqui nesse movimento, tá certo? De trazer aí um amparo para as nossas crianças, uma luz para os pais, porque eu na condição de mãe sei que é muito desafiador, né? Esse papel, exercer esse papel responsável de ser ali a pessoa que vai estar conduzindo uma vida. Então, eu entendo perfeitamente o nosso desafio na condição de mãe, tá certo? Olá, Lu, seja bem-vinda! Vamos dar um tempinho para o pessoal ir chegando, o Instagram e avisando. Enquanto isso, eu vou colocar aqui o nosso tema de hoje, tá certo? Vamos colocar aqui as possíveis causas da depressão infantil. Para a gente poder analisar um pouquinho o que está na nossa mão resolver. Boa tarde, minha linda. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Olá. Que coisa boa. Aproveita, ó, manda esse aviãozinho para todo mundo da sua página e chama para essa live, que é um assunto muito importante para as nossas crianças, para as famílias. Vamos poder aí estar colaborando com o meu trabalho para ajudar mais pessoas. Então aproveita e compartilha a live, porque quem tiver disponível já assiste agora com a gente. Vão chegando. É uma alegria enorme estar aqui, porque no fundo, a live que eu faço para vocês é a minha escola também, é o meu aprendizado. Seja bem-vinda aí, Ingrid L, que coisa boa! Já sabe, Mônica, que tá sempre aqui também. Compartilha aí, ó, no aviãozinho, manda pra galera, chama o pessoal pra cá, pra gente poder conversar sobre esse assunto. Tá tendo aí um índice muito alto de depressão infantil e a gente precisa ajudar as nossas crianças nisso, tá certo? Então eu conto com vocês aí para vocês divulgarem. Boa tarde, Mônica. Divulgarem aí essa live. Mandem os coraçõezinhos, porque facilita aí para o Instagram poder liberar mais pessoas para estar fazendo parte desse movimento. E vamos conversar hoje trazendo muitas reflexões importantes para nós, tá? Então acho que vale muito a pena que o máximo de pessoas estejam aqui conosco, beneficiando aí as nossas crianças principalmente. Quem me conhece sabe que a coisa que eu mais prezo nessa vida é pelas nossas crianças. E nesse momento, é um momento que eu tô assim, ó, tão sensibilizada com as nossas crianças, porque é a parte mais frágil da corda. Os adultos estão muito debilitados emocionalmente, né, com muitas demandas desafiadoras, mas as crianças, elas estão vulneráveis na fragilidade. E isso me dói o coração. Por isso que eu já tô nesse movimento essa semana, primeiro pela demanda que tem me chegado, né, de crianças aí, de famílias, de pais pedindo: Thaís, me ajuda, e com os comportamentos mais variados das crianças, que a gente acaba não entendendo exatamente o que é que está acontecendo e que pode sim ser aí um indício de sinalização para a gente poder atuar e não perder o time de atuar. Quando a gente perde o time de atuar com uma criança que está muito irritada, que está muito chorosa, que está muito quietinha, aquela criança que está oscilando o tempo todo, o humor, a gente está perdendo o tempo necessário de agir naquela criança, de saber o que está acontecendo com aquela criança, de trazer aquela criança mais para perto.
Então, por isso, o meu apelo, é até um apelo mesmo, para a gente fazer esse movimento de cuidar das nossas crianças. Não estamos tendo mais o tempo de esperar a pandemia passar para isso. A gente está vendo aí que cada vez mais o tempo está se prolongando da pandemia. As escolas estão cada vez ficando mais em saia justa de retorno ou não, por conta mesmo dos riscos, e a gente não sabe quanto tempo que os nossos filhotes vão estar aqui conosco dentro de casa, né? Sem a socialização de fora, mas muitas crianças sem a socialização de dentro de casa. E isso aí é o que traz a maior preocupação para a depressão infantil. Tá bom? Então, ó, quem puder, ainda não comecei a entrar na pauta de hoje que eu quero trazer para vocês. Então, corre, divulga aí a live para os amigos, para a galera da página vir para cá. Fazendo uma retrospectiva, quem veio acompanhando essa semana, desde a segunda-feira que eu venho fazendo essas lives para estar trazendo informações. Eu acredito que quando a gente tem a informação, expande o nosso olhar, abre a nossa consciência de dizer, poxa, não, eu preciso agir, o que é que eu posso fazer de diferente? Então esse movimento é para trazer assim o despertar de vocês para a ação. Muitas pessoas, eu falei na primeira live, quem não assistiu, vale a pena assistir, eu trouxe várias dicas, mas hoje já são mais de 8 milhões de crianças aí sendo acometidas pela depressão infantil. Nesse período da pandemia, esse número ainda está muito mais, talvez, alto e preocupante. Porque a criança com depressão infantil, ela começa a sinalizar e ela pode aprofundar na depressão, chegando a cometer mutilações e suicídio. É algo que dói no coração de um pai e de uma mãe, mas é real. Criança abrindo a boca para dizer que está com vontade de se suicidar. A gente precisa ser realista e não afastar isso dos nossos ouvidos nem dos nossos olhos, mas trazer assim, meu Deus, será que isso está perto de mim? Porque quando a gente escuta na televisão, acha que está bem longe, mas nem sempre está longe, às vezes está na nossa casa, às vezes a gente está com um adolescente trancado no quarto lá pensando em fazer uma besteira na vida. Às vezes a gente está com uma criança lá escondidinha e está aqui, ó, se machucando, se mutilando, sabe? Então a gente precisa abrir os olhos mesmo. Não há mais tempo de dizer, eu não tenho tempo, eu tô trabalhando muito, eu não aguento, enfim. É o nosso papel. A gente é duro, muitas vezes. Tem horas que eu me vejo até sendo meio dura, né, nesse sentido, não com vocês, mas comigo mesma, de dizer, chega, é hora de colar nas nossas crianças. Cola nos meninos, porque eles estão precisando de nós. E eu digo nós porque eu sinto que os meus estão precisando cada vez mais de mim, da minha atenção. Tá certo? Então, para quem tá chegando aqui, Rejane, linda, Ayla, meu amor, minha amiga querida, Laiana, Suzy, que vocês possam fazer proveito dessa live, compartilhar com outras famílias, refletir, baixando todas as barreiras, né, de culpa. Aqui a ideia não é se sentir culpada. Se você perceber algum comportamento, algo que esteja acontecendo na sua casa, não traz a culpa, dizer, ai meu Deus, eu estou fazendo mal ao meu filho. Não, utiliza desse sentimento para ampliar e dizer o que é que eu posso fazer para mudar esse cenário. Como que eu vou poder agir para modificar isso, tá certo? Então vamos fazer esse trabalho, mas de olhar para a situação e ter vontade de modificar algo que vocês acreditem que possa não estar tão bom assim. Tudo bem? Para começar hoje, quem não me conhece, eu sou Thaís Lima, sou coach, mentora aí das famílias, cuidadora de criança que eu amo. Então, meu trabalho hoje é todo focado na criança, nos educadores e nas famílias, nos pais. Tá? Eu sou mãe da Nina, do Gabriel, meus filhos têm 10 anos, 8 anos, eu digo as idades porque talvez tenha crianças nas idades semelhantes e eu trago muita prática do meu trabalho para a minha vida real. Então eu estudo, mas eu pratico e o que eu vejo que deu resultado para mim eu tenho vontade de compartilhar e o que não deu também, porque aí a gente vai buscando novos caminhos, tá? Então
Sou casada, estou trabalhando também em home office, tenho uma vida comum de todo mundo, de muitas vezes ter que cozinhar, arrumar a casa, organizar a vida. Então, não é fácil, por isso eu entendo, todos nós estamos na mesma tempestade, cada um vivendo dentro do seu barco, mas a tempestade é semelhante. E a gente está aqui para se desafiar e buscar viver esse momento da melhor forma, do nosso melhor jeito. Não tem uma fórmula mágica do melhor jeito. Você que vai encontrar o seu, tá? Então, para começar essa reflexão de hoje, eu quis trazer no nosso primeiro encontro, eu trouxe uma visão mais ampla da depressão infantil, falei dos sinais, dos sintomas, falei da estatística do aumento disso, o que é que a gente muitas vezes faz que não está muito adequado, nem contribuindo para os nossos filhos. Na live de ontem, se você não assistiu, eu trouxe a educação emocional, um papel do adulto, um papel de nós pais. Não é a criança que vai decidir se é hora dela aprender ou não lidar com as emoções. Somos nós que podemos ajudar a criança nesse caminho. Então tem lá falando sobre todas as emoções, tem falando sobre os sentimentos, os comportamentos da criança que muitas vezes traz necessidades por trás daquilo que a gente às vezes não enxerga. E aí eu trouxe algumas reflexões para que a gente perceba que todo comportamento da criança tenha uma intenção positiva. Isso a neurociência traz, a gente é uma pressuposição da PNL. Então todo comportamento tem uma necessidade por trás, tem uma intenção positiva porque a criança tem uma necessidade de algo. Essa necessidade, normalmente eu abro aqui para dizer, não são necessidades materiais e às vezes nem o cuidado somente físico estrutural, mas necessidade também humana. Necessidade do carinho, necessidade de atenção, necessidade de respeito, necessidade de compreensão, necessidades humanas que nós temos. E as necessidades emocionais que também é do ser humano, tá certo? Então que a gente consiga começar a dizer assim, eu posso enxergar mais. Talvez eu consiga enxergar mais se eu não enxergar somente com os meus olhos, mas se eu enxergar também com o olhar do meu coração. E fazendo um convite para esse olhar do coração, se vocês tiverem perguntas até aqui, pode colocar aí que eu vou organizando para estar respondendo. Se estiver fazendo sentido para vocês, ótimo. Se não, coloca aí a demanda de vocês, tá bom? Mas para que a gente possa começar esse exercício de olhar com o coração, eu queria que vocês fizessem um exercício agora. Se quiser, fecha até os olhos para fazer esse exercício e faz assim, ó, aonde a minha criança está inserida. E aí você imagina o seu lar, a sua casa. Aonde que seu filho está? Né? Não é a casa física, se é grande, se é pequena, não é essa casa. É onde que ele está. É em um lar harmonioso, tranquilo, que as coisas acontecem com leveza. Como é que essa criança está? Ou não, ou é um lar que está completamente desestruturado, rodeado de brigas, de confusão, de insatisfações. Como é que está a sua criança? Onde é que ela está? Percebe essa criança aí agora. Eu vou dar 10 segundos para vocês visualizarem essa imagem. Vai me ajudar aqui a trazer a consciência de vocês. Agora imagina assim, quem está com a minha criança? Quem é que está ao lado dessa criança? Você, quem está com seu parceiro, sua parceira, irmãos, quem é que está com as suas crianças? Olha aí quem está ao lado dela, dando a ela a segurança que ela precisa. Faz essa reflexão aí, fecha os olhos, imagina a sua criança, a sua casa, as pessoas que estão com ela. Faz essa reflexão. E agora é a pergunta-chave. Você gostaria de estar no lugar da sua criança se você fosse criança? Se puder, responde para mim aí, sim ou não. Quem quiser responde, gostaria de estar
no lugar da sua criança, no lar que ela está, com as pessoas que estão com ela, você gostaria de estar neste lugar? Estaria confortável para você? Como é que a gente consegue mudar um comportamento de adulto quando a gente começa a se colocar no lugar, um comportamento de um pai e de uma mãe? Eu me exercito muito, colocando no lugar do meu filho, no lugar da minha filha. Né? Aqui está tendo algumas perguntas, algumas pessoas dizendo que às vezes, outras dizendo que não. Né? Então, assim, quando eu me coloco no lugar do meu filho e da minha filha, eu digo o que é que eles podem estar sentindo. Qual é como é que eles estão? A depressão, segundo, eu até separei aqui, eu achei bem interessante, um psicólogo americano, Douglas Hyler, que ele fala o seguinte: a depressão é como se fosse assim, uma metáfora que ele faz. Um astronauta acaba de se deparar com a imensidão do espaço e se sente perdido nele, sem conseguir voltar para a Terra. Então imagina, tem crianças que estão nesse espaço que você visualizou, completamente perdida, completamente solta e sem conseguir dizer exatamente o que é que ela está sentindo, nem compreender exatamente o que é que ela está sentindo. Então é como se ela tivesse dificuldade de ficar aqui na Terra. Então essa é uma metáfora que a gente pode refletir sobre a depressão. Para quem não queria estar no lugar do filho, aí agora eu vou fazer uma reflexão assim, ó. A nossa criança, ela entende muito a nossa comunicação verbal, como que eu falo com a minha criança. É a primeira coisa que ela vai identificar que sai da minha boca. Muito mais às vezes do que isso é o que sai do não verbal. Então, vamos imaginar agora a comunicação que você está tendo com o seu filho nesse momento de pandemia. Como é essa comunicação? É uma comunicação amorosa que você está tendo? É mais calma? Normalmente é mais calma, é mais tranquila? Ou é muito estressada, irritada em cima da criança? Como é que está a sua comunicação? O que você está falando para sua criança? Pensa um pouquinho, o que é que eu estou falando para o meu filho constantemente? Ou na maioria das vezes? Se o que eu falo for alimento, fosse o que eu botasse na minha barriga para comer, para me alimentar, o que é que eu estaria me alimentando com as minhas palavras? Faz uma reflexão sobre isso. Se você pudesse comer o que você fala, você estaria comendo bem? 30 segundos aí para pensar sobre isso. Essas reflexões que a gente faz é para botar a lupa, é para aumentar, não é? Como eu falei, enxerga mesmo, procura ser o mais verdadeiro com você. O que é que eu estou fazendo na condição de pai e mãe? Qual é o meu papel nesta execução, nesse papel? Como está sendo o desempenho nesse papel? Seu filho precisa de você. E se a gente persistir nas nossas condutas repetidas, no que a gente está fazendo e no que o comportamento do filho está persistindo e a gente muitas vezes não percebe e também não muda, isso não vai dar um movimento de transformação. Então, muitas vezes a gente para na negação e aí afasta, acha que não, que tá tudo bem e mascara ali que o filho tá o tempo todo na tecnologia ali, no computador, no jogo e tá tudo bem. E o filho tá irritado e a filha tá lá não sei aonde, tá o tempo todo no quarto e a gente mascara isso achando que tá tudo bem. Pode estar bem, a criança tranquila, beleza, mas pode não estar bem. E a gente precisa imaginar que possa não estar bem. Porque se a gente imagina isso, a gente cola mais nos nossos filhos. A gente chega mais junto. Vê se faz sentido para vocês. Outra pergunta. Você faria com o filho de um amigo seu o que você está fazendo com o seu filho atualmente? Se fosse uma outra criança que não seu filho, fazendo as mesmas coisas que ele, você faria com essa criança o que você está fazendo com seu filho?
Reflita sobre isso. Vale a pena. O que é que faz a gente muitas vezes achar que nossos recursos são menores com os nossos filhos, se são os seres que a gente abre a boca para dizer que amamos mais? O que é que acontece? Que a gente não dá conta de ter os nossos recursos de paciência, de carinho, de tolerância, de atenção, de amor, para ser mais generosos com os nossos filhos, mais gentis, mais educados, respeitosos com eles. Vamos refletir sobre isso? Pensa um pouquinho. Vai nos ajudar bastante. Quando a gente vai fazendo essa reflexão, a gente vai vendo que nós talvez não estejamos tão bem assim, fazendo algo que deixe a nossa criança mais feliz do que triste. A criança por si só, ela vai se sentir nesse momento de diversas maneiras. Muitas crianças estão felizes, mas outras estão ficando muito tristes. E se a gente puder contribuir de alguma forma para que elas possam viver momentos de mais alegria, mais leveza, melhor para nossa criança. Depende muito de nós também, porque somos nós que estamos ao lado dessa criança. Ela não está tendo contato muito com outras pessoas, então é com a gente. E independente de existir outras pessoas, o pai e a mãe é o porto seguro do filho, não tenha dúvida. Primeiro a mãe, depois o pai. É o porto seguro dessa criança. Meu filho está estressado, me disse que hoje que está triste desde quando a pandemia começou e não está fazendo o que ele mais gosta, que é jogar bola. Eu tenho acalmado, chamado a atenção para assistir um filme, para brincar. Rejane, que bom que seu filho já conseguiu verbalizar isso para você. Isso já é um ponto muito positivo. Então, quando a criança fala isso, que é um sinal de que essa relação de segurança está existindo de alguma maneira para ele conseguir falar. Acolhe isso. Até pode falar de você também, tá? Dizer, olha filho, às vezes a mamãe também está triste. Eu também gostaria de fazer algumas coisas, mas eu não fico assim, às vezes sem vontade. Mas a gente pode fazer uma movimentação, uma mudança nesse pensamento. Vamos fazer algo juntos? E aí, Rejane, se você puder trazer ele para perto fazendo algo junto com ele, talvez motive essa criança. A criança adora brincar com o pai e a mãe. A criança adora. E tenha certeza que a criança muda uma emoção muito rápido. Na mesma hora que ela está triste, se ela tiver uma ajuda, uma parceria desses pais, ela vai mudar rapidamente. Então, você colocou aqui, desde a pandemia ele começou, tá fazendo o que mais gosta, que é jogar bola. Não tá fazendo, ele não tá podendo jogar bola, e eu tento acalmar e chamar ele para assistir um filme. Quando você chamar ele, dá a oportunidade dele escolher. Filho, vamos fazer alguma coisa juntos? Fala aí o que a gente pode brincar juntos, eu e você. Aí você escuta o que ele traz, porque às vezes ele pode dizer, minha mãe, bora brincar de esconder, minha mãe, vamos brincar de guerra de travesseiro, minha mãe, me conte uma história, minha mãe, sei lá, brinca e faça cosquinha em mim. Tem várias coisas que pode brincar, vamos brincar de jogo, tabuleiro, enfim. Então quando você chama para assistir um filme, é um gosto seu, pode não ser dele, se não for dele, ele não vai. Então, joga pra ele, bora brincar de alguma coisa, vamos fazer alguma coisa juntos, tá certo? Vê se funciona, me diz depois, a gente vai alinhando isso. Mas eu confesso que nem sempre chego junto com ele. E eu sei mais o que fazer para mudar, e não sabe mais o que fazer para mudar isso. Olha só, Rejane, que bom que você está passando essa informação, porque de fato muitos pais estão exaustos e assim, além de não saber, às vezes não tem mesmo assim aquela paciência, aquela vontade de ir além, de se empenhar um pouquinho para fazer algo a mais pelo filho. E é um exercício, não tem jeito. A gente vai precisar entender que nós estamos dentro de um processo integral. Então minha vida não pode ser resumida somente ao meu trabalho, somente à casa, somente ao meu filho. Eu tenho que organizar de uma forma que eu possa fazer várias coisas no meu dia.
E o que uma das coisas que está atrapalhando muito nesse sistema familiar é que está tudo muito misturado. Então a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando, o menino está no meio, e aí aquela coisa que se embola. Quando chega no final do dia, a gente tem a sensação que não fez nada, né? Então, uma das coisas que é interessante é que nós adultos, coloquemos uma rotina, pelo menos, também para nós. Para a criança é importante, mas quando a gente já traz isso para a gente, já é muito bom, porque a gente coloca limite. Olha, eu vou vou ficar com você na tarefa desse horário a esse horário, daqui a pouco eu vou cozinhar, depois eu vou chegar. A gente reserva no final do dia, em algum momento, para a gente poder brincar. E organiza essa criança, trazendo ela mais para um eixo, né, de não estar assim completamente solta, tá certo? Então isso ajuda bastante. Vão chegando, quem está chegando agora, eu estou conversando um pouquinho sobre a depressão e fazendo a reflexão das nossas condutas de pai e mãe, o que a gente pode estar aí melhorando para diminuir esse impacto emocional nas nossas crianças, tá? Então falei aqui da comunicação verbal, o que a gente fala que a gente... se fosse alimento, tivesse se alimentando das nossas palavras, o que a gente estaria se alimentando? Então isso foi uma coisa. Outra coisa, a comunicação não verbal. Se você está o tempo todo e fazendo caras e bocas de que seu filho é um peso, por mais que você não verbalize, ele vai se sentir um peso. Não existe sensação pior para um filho, seja a idade que for. Eu sou um peso para os meus pais. É uma cruz nas costas de uma criança. Então, a nossa comunicação não verbal é muito importante também. A nossa comunicação não verbal ela é tão sutil que o que eu penso do meu filho, ele sente. Se meu filho vai sentar para fazer a tarefa e eu penso, ai meu Deus, que momento insuportável que eu tenho que ficar com esse menino que não aprende, não faz a tarefa. Só em eu pensar isso, minha criança já reverbera esse pensamento e já não desempenha como poderia. Então é muito importante a nossa comunicação das duas formas, verbal e não verbal. Tá complicado manter a rotina, parece que dá 2 passos para frente e 10 para trás. É desafiador, Paty, porque a demanda é muito grande. Mas funciona desde que eu sempre venho trazendo isso, né, para quando eu converso assim. E é uma experiência pessoal minha que eu compartilho aqui, e aí tem que fazer sentido. Mas essa desorganização que está fora, pode perceber que pode estar dentro também. Então, se a nossa casa interna estiver muito desorganizada, muito pensamento acelerado, muita coisa, eu estou aqui ajudando meu filho, mas meu pensamento está no almoço, está na minha mãe, está na roupa que eu tenho que lavar, está no trabalho que eu tenho que entregar, essa embolação, isso traz uma desestrutura muito grande para a rotina e dá essa sensação, 2 passos para frente e 10 para trás. Então, a primeira coisa é buscar um equilíbrio para manter a nossa casa interna mais organizada. Vocês vão encontrar o autocuidado de vocês, que é tema para outra live. Mas o autocuidado do adulto é fundamental para dar um norte para ele agir melhor, se comportar melhor. Entendeu? Um outro ponto que eu coloquei aqui é em relação, já falei da simbiose das atividades, que vai se misturando tudo, os pensamentos, as obrigações, e isso dificulta muita coisa. A criança está dentro de casa, participando de tudo, participando das preocupações do pai e da mãe, da forma que o pai e a mãe se relacionam, participando das brigas, participando dos maus tratos. Como é que essa criança está inserida nisso? Né? A criança está vendo o tempo todo você brigar, você discutir, você reclamar. Essa criança ela vai ter impacto emocional, com certeza. Ela vai ficar triste, ela vai ficar agitada, ela vai ficar deprimida. Ela pode não aprofundar, mas isso continuamente, 200 dias, 150 dias, é muito para uma criança. Então, se você está se relacionando com o seu parceiro, sua parceira, quem está com você, na sua casa, o tempo todo brigando, em desarmonia, trazendo esse desequilíbrio para dentro do seu lar, pare, por favor, e reflita como eu resolvo isso. Não é saudável, a criança não tem estrutura emocional de participar de situações dessa configuração pesada de um adulto.
Então, é um ponto que me preocupa, porque hoje os índices de agressividade entre o casal está sendo muito alto. A criança está tendo acesso a muita coisa, e coisas absurdas, né? Desde o abuso sexual, inclusive. Tá tendo muita coisa, gente. A criança, ela tá muito vulnerável e a gente precisa ajudar. Precisamos, de fato, ajudar. Então, percebe como que eu tô me relacionando no meu casamento, na minha relação, né? Porque se uma criança me vê o tempo todo recebendo o bombardeio, vamos dizer, do meu marido, ela vai fazer que julgamento desse pai? Se meu pai está fazendo isso com a minha mãe, o que é que ele não é capaz de fazer comigo? Da mesma forma que essa criança faz a leitura. Se minha mãe está desse jeito, deixando meu pai fazer isso tudo com ela, que segurança que minha mãe vai me trazer? Se ela não consegue cuidar nem dela, como é que ela vai cuidar de mim? Olha como isso é forte, gente. É muito. A criança, ela percebe, a criança é muito inteligente e ela percebe e faz a leitura e dá o significado que cabe a ela. Ontem eu falei de crença, falei de significado, das emoções, dos fatos que acontecem. Quem não assistiu a live, vai lá na de ontem e ouve sobre isso, que vale a pena, tá? Então, alienação parental é outro ponto que me preocupa. O pai e a mãe se degladiando, colocando o filho contra um e contra outro. Isso é louco. Na cabeça da criança, isso é uma bomba relógio. Bomba relógio. Porque um pai chega aqui e critica a mãe, fala mal da mãe e a criança ouve. Daqui a pouco a mãe vai lá e fica falando, porque seu pai não faz isso, porque seu pai é isso, porque seu pai é aquilo, a criança ouve. O que essa criança vai fazer? Para quem que ela vai recorrer? Se ela está vivendo o que os pais estão dizendo da criança, que eu já ouvi alguns pais falando, esses meninos infernais, né? Eu estou vivendo um inferno. A criança também se sente no inferno. Ela se sente desamparada. Então a gente precisa tomar essa consciência, tá certo? E modificar isso. Não é olhar para isso e dizer, ai meu Deus, e agora? Estou machucando meu filho, não. Se eu estou vivendo essa realidade, como é que eu posso resolver isso? Porque isso vai ter impacto no meu filho e é responsabilidade minha segurar a minha criança, segurar o meu adolescente. Tá certo? Vamos ser adultos? Bora trabalhar aí no nível adulto pra gente buscar aceitar, sair da negação, entrar na aceitação e partir para a ação. Porque quando eu começo a agir diferente, eu tenho um resultado diferente e eu transformo, tá bom? Verdade, alienação parental é um problema. Verdade, tá tendo muito. Outra coisa, em relação à criança que machuca a criança que não é mole. Comparar essa criança. O tempo todo, principalmente a criança que está sozinha é comparada com o filho do amigo, com o filho do vizinho, com o filho do irmão. E é porque fulano faz e você não faz, porque o filho de Beltrano é e você não é. A criança se sente como, minha gente? Para pensar aí, quem gosta de ficar sendo comparado com A, com B e com C? O meu já tá treinadinho. Eu não sou todo mundo, não me compare com ninguém, me compare comigo. O meu de 8 anos me lembra isso de vez em quando. Né? Quando eu dou a falta de consciência me traz, ele me puxa na hora. Ele me traz na hora para a consciência. Então, evita, elimina se você puder. Mas se não, começa a trabalhar a escuta consciente. Eu tenho comparado meu filho com ele mesmo. Beleza, filho, que bom. Olha, hoje você não foi tão bem como ontem. Vamos melhorar. Olha, ontem você se comportou tão elegante. Vamos ver amanhã para a gente trabalhar nesse movimento dele com ele mesmo. Isso é muito positivo. Agora, trazer essa criança para se sentir inferior em relação a outras pessoas é muito cruel. Tá certo? Então, ponto número, já falei várias coisas, mas eu acredito que já seja o número 4 aí. Comparar as crianças com outras crianças. E aí entra a comparação dentro de casa para quem tem irmãos. Deixa eu só ler aqui essa pergunta. Falar para a criança, para não brincar e não é tão amoroso, porque talvez não tenha vivido isso na infância. Isso é alienação? Não. Isso é trazer para a consciência que o pai muitas vezes não sabe fazer porque ele não viveu.
E até propor a essa criança que ensine ao pai a brincar. Filho, talvez o papai quando era criança ele nem brincou, mas eu acho que você pode ser o professor dele. Chama ele para brincar, ensina ele a brincar. Se o pai não quer, é uma coisa que é pessoal, a gente não vai poder obrigar, tá tudo bem também. E a criança vai lidar com essa frustração de não ter a participação do pai brincando, mas o pai pode demonstrar carinho e afetividade de outras formas, tá certo? Não só através da brincadeira. E voltando à questão da comparação entre irmãos, nós estamos vendo aí muitas famílias, eu tenho recebido demandas de família falando sobre as crianças dentro de casa brigando e se degladiando lá em casa. Isso é muito sutil para a nossa conduta de adulto, de pai e mãe. Por que é sutil? Uma criança, ela dentro de um processo de briga, normalmente uma é mais passiva e a outra é mais ativa, né? Acaba sendo mais aquela que briga, que bate, que perturba e começa a receber esse rótulo no ouvido, começa a escutar. Que é, deixa sua irmã em paz, você fica perturbando a sua irmã, você fica batendo na sua irmã, você fica isso, você fica aquilo. E aí, essa criança que está de fato fazendo isso, ela não quer ouvir você falar isso, ela quer ajuda. Ela está precisando de ajuda. Ela está dizendo, tenho necessidades humanas, carinho, atenção, momento somente com você, minha mãe, meu pai. Eu preciso me sentir amada, eu preciso pertencer a isso aqui, eu preciso compreender. Eu estou tendo essas necessidades. Se nós adultos chegarmos e não dar atenção ao que essa criança traz, a essa necessidade, e achar que ela está sempre na posição de estar perturbando o outro, essa criança vai ser uma forte candidata de ou piorar o comportamento ou mudar esse comportamento, trazendo isso para dentro. E aí é quando a depressão chega e a gente não vê. Tá certo? Então, quando irmãos brigam, qual é a minha conduta? Primeira conduta é deixar que eles se resolvam. É interessante que nós, pais, adultos, traçamos aqui um momento, né? Temos um momento de colocar as regras da nossa casa. E na nossa casa não pode haver bater, agressão física. Não pode haver xingamento. Significa que isso não vai ter? Nem sempre, às vezes tem. Mas é importante que os pais tragam essa criança para entender o valor dessa família. Respeito na minha família é algo que eu não abro mão. Então a gente precisa se respeitar. Trazer isso constantemente para a cabecinha da criança porque ela esquece. Então ela vai brigar, ela vai xingar, ela vai bater. Traz e diz, olha, lembra que a gente falou que aqui na nossa família não pode bater? E isso serve para todos, adultos também. Se eu defino que os irmãos não podem se machucar, pai e mãe não podem bater. Porque são adultos, a gente vai educar pelo exemplo, tá certo? Não vamos educar pelo que a gente diz. E quando eu defino isso, eu começo a lembrar para essas crianças, principalmente se elas forem maiores, que elas se resolvam. As crianças menores eu preciso estar atenta para que não haja essa coisa de morder, de bater, de ir para cima. Mas eu também preciso estar atenta ao meu comportamento de adulto para não estar prevalecendo sempre uma criança e desmerecendo outra criança, outro filho. Isso traz uma sensação de não ser amado. Isso traz muita sensação de não ser amado. Ou uma criança, uma família que tem mais filhos, a mãe se dedica atenção só para um e não tanto para o outro. Porque é natural que a gente tenha afinidade com um determinado filho, isso é natural. Aí eu me dedico para um filho e o outro fica lá esquecido. Esse que está esquecido, ele vai te chamar atenção, porque ele quer o espaço dele. Ele quer se sentir amado, ele quer se pertencer, ele quer se sentir aceito e ele vai tirar seu fôlego para isso. Tá bem? Tá fazendo sentido até aqui, minha gente? Vou tomar uma água aqui, senão não paro de falar. Vê se tá fazendo sentido, se tem alguma pergunta. Falar para a criança, já respondi as perguntas. Tem alguma coisa e vocês estejam aí com dúvida, queiram colocar alguma coisa, pode passar, tá certo? Então, só recapitulando, falei de comunicação, falei
das nossas rotinas emboladas, as coisas muito bagunçadas, complica para a criança, alienação parental, instabiliza muito a segurança dessa criança, comparações com outras crianças e com os próprios irmãos, prevalência de um ou de outra, isso também machuca a criança. Comandos desencorajadores. Olha, se eu quero que meu filho seja bom e eu fico o tempo todo colocando ele para se sentir pior, achando que eu vou estar motivando essa criança, isso já caiu por terra. Na minha concepção, isso não funciona. De você chegar, falar para seu filho, deixar ele se sentir pior para dizer assim, você pode melhorar. Não. A gente já trabalha no nível de autoestima para trazer essa autoestima sempre para o equilíbrio. Ninguém se sente equilibrada sendo colocado para baixo, que você não é bom nisso, que você é burro, que você não sabe, que você não faz nada direito, que você não me ajuda, achando que com essas coisas que eu digo, meu filho vai se sentir mais motivado para me ajudar, vai se sentir mais motivado para estudar, vai se sentir mais motivado para melhorar. Não. A gente, se fizer uma reflexão e quiser aí, fecha os olhos, eu sempre costumo, fecha o olho, imagina, você lá na sala do seu chefe se empenhando, dando o melhor que você pode, e o seu chefe chega lá e desmerece o seu trabalho. Você vai se sentir motivado de continuar melhorando, ou você vai dizer, não reconhece e fica até com raiva disso. Então a gente precisa ficar atento aos nossos comandos desencorajadores para as nossas crianças. Evitar ao máximo falar dessa criança, na identidade dela, sobre algo negativo. A criança, quando ela ouve que ela é alguma coisa negativa, isso traz uma dor grande para essa criança, uma tristeza enorme para essa criança. Porque ninguém quer se sentir ruim na identidade. Eu posso estar fazendo alguma coisa que não está legal, um comportamento equivocado, inadequado, e a criança percebe. Quando eu digo, olha, você não está se comportando legal. É diferente de eu dizer, você é bruto, você é grosso, você é mal educado. A criança não vai se sentir bem, nem ela, nem ninguém. Isso é, além de baixa autoestima, que vai mexer com o processo de equilíbrio emocional e tendência à instabilidade, tristeza mais profunda e depressão, não vai contribuir para seu filho se tornar um ser melhor, tá certo? Outra coisa que eu coloquei aqui é a ausência de conexão. Nós estamos muito conectados, deixa eu ficar atenta aqui ao nosso horário. Nós estamos muito conectados para fora. Na pandemia, nós estamos presos em casa, incomodados de estar presos em casa. Por que a gente está preso em casa? Se a nossa casa, se o nosso lar estivesse bom, a gente estaria vivendo uma maravilha em casa. Por que a gente se sente aprisionado dentro de casa? Porque talvez valha a pena a gente pensar como que nós estamos vivendo nesse ambiente com as pessoas que estão conosco. É uma reflexão bem importante que a gente perceba isso, tá certo? Então, perceber que a conexão precisa existir dentro de casa. As pessoas que eu digo é a grande maioria, tá o tempo todo aqui, conectada com o externo. É celular na mão o tempo inteiro, é rede social, é ver a vida dos outros, é se comparar, é isso, é aquilo. E quem tá do lado tá solto, completamente desconectado. Se essa criança te percebe assim, ela não vai ver em você um referencial de segurança para ela contar nada, participar da vida dela, compartilhar os sentimentos, o que passa na cabeça, as tristezas, as dificuldades. Ela não vai falar. Então, se nós estamos muito pro lado de fora, ainda dá tempo a gente fazer essa reflexão e dar um passinho para trás e dizer como que eu tô me conectando com o externo, vale a pena, faz lá seu Zoom com a família, que bacana. Mas como que eu tô aqui vivendo 24, 48, 72 horas, 3 meses com o meu filho? Como é que tá sendo a minha conexão com ele? Tem crianças que tá há 3 meses dentro de um quarto.
Então vale a pena muito a gente ficar de olho nisso. Como eu falei, não dá tempo de bobear. Se a gente perder o time, perde o nosso filho, perde a criança. Quando passar tudo isso, é criança aí, com certeza, com sequelas emocionais graves. Graves mesmo, tá bom? A sua criança não vai dizer, minha mãe me leve, me ajude, me leve no terapeuta. Você pode decidir isso por você. A criança vai depender do seu olhar para você perceber se é momento de buscar ajuda, se é momento de levar, de pedir um auxílio emocional para ela, se é momento de dizer, olha, eu na condição de mãe já cheguei no meu limite de conhecimento, o que é que eu posso aprender mais? Cabe a nós, adultos, tá certo? Então, para que a gente faça esse resumo, precisamos entender que a criança, a depressão, ela não chega abruptamente, ela sinaliza constantemente pequenos sinais ali para a gente. A principal pessoa responsável pelo bem-estar da criança, do filho, é pai e mãe, é o responsável por esse filho. Então, se eu colocar essa sementinha na cabeça de vocês, para mim tá valendo essa live. E aí, se quiser expandir mais, comece a exercitar. Escuta consciente, o que é que eu falo para meu filho, o que é que eu penso dele, como é que eu me comporto no meu lar, como é que eu me relaciono com outras pessoas que estão comigo. Eu tô sendo exemplo, referência para meu filho olhar em mim, uma referência de respeito? Será que meu filho olha para mim e diz, poxa, minha mãe é um ser humano respeitoso? Será que meu filho olha para mim e vê, minha mãe é um ser humano que me passa segurança? Ou ele olha para mim e vê o contrário disso? Então nós precisamos ser esse referencial, tá certo? Perceber que o que você faz, o que os adultos estão fazendo entre si vai respingar na criança. Isso é fato. Quando você fala de um adulto, se você vai falar do pai ou da mãe, né, colocar a criança nesse jogo, você não está machucando o adulto, você está machucando a criança. Então, para com isso, por favor, preserva a nossa criança desses impactos negativos emocionais. Minha escola chegou, meu amor, dá boa tarde. Minha participação especial, que todo dia agora ele quer estar na minha live, na nossa live. Você disse que ia fazer, sabe o quê? O que você ia fazer? Olha. Live comigo. Ah, tá, olha. Hoje. Hoje foi, quer falar o que aí, das emoções? Amanhã eu faço. Pronto, ele disse que amanhã faz. Minha gente, eu vou finalizando aqui, tá? Eu tô super à disposição de vocês. Essa live mais trazendo o nosso pé para a terra, a nossa consciência no movimento de trazer transformação para as famílias, ajuda necessária para as crianças. Então percebam isso, compartilhem essa live, anotem lá nos comentários o que vocês aprenderam, o que foi útil para vocês. Escolha o que cabe para vocês. O que eu trago aqui não é verdade, nem é mentira, mas precisa fazer sentido. Então, fica com o que doeu, porque pode ser seu. Fica com o que fez sentido para o seu nível de valor, né? O que você agrega de valor para sua família. Se fez sentido, ótimo. Segura, compartilha e me ajuda a atingir mais famílias, porque nossas crianças merecem, nossos adolescentes merecem. E a gente também merece se ajudar nessa força, nessa união, tá bom? Um beijo no coração de vocês. E na live de anteontem, eu coloquei várias dicas do que fazer nessas condições aqui. O que é que eu posso fazer pelo meu filho para melhorar? Só recapitulando, ouça seu filho. Pergunte a eles as coisas, pergunta a ele, conversa, estreita esse laço com sua criança. Para estreitar esse laço, lembra, conecta com o que ela gosta, com o que faz sentido para a criança e não que faz somente para você. Dê atenção verdadeira para sua criança. Seja claro, seja verdadeiro com ela. Coloque que você de fato quer escutar, quer ajudar, quer acolher, sem o julgamento. E
Se os pais tiverem dificuldade de compreender tudo isso, ou de partir para agir sobre isso, não hesitem, peçam ajuda. Vocês podem sozinhos pedir ajuda. Os filhos de vocês precisam de vocês para isso, tá certo? Tô aqui de coração aberto para ajudar vocês no que vocês precisarem. Minha missão é grandiosa com essas crianças, com essas famílias. Eu me sinto muito feliz por isso, tá bom? Vou finalizando. Um beijo grandioso para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Amanhã, o quarto episódio de live, nós vamos ter uma pessoa querida que vai estar falando junto comigo, trazendo a visão dela sobre o assunto. E na sexta-feira a gente faz o fechamento. Viu? Um beijo. Fiquem bem, cuidem dos filhos de vocês, cuidem-se, tomem conta de vocês, da casa interna de vocês e cuidem do lar de vocês, tá bom? Não só da casa, de ficar achando que tá tudo bagunçado, que tem que arrumar, que tem que limpar. Cuida da harmonia do seu lar, cuida dessa limpeza da sua casa, dessa vibração linda que a gente merece viver, tá bom? Beijo, minha gente, fiquem bem, até amanhã, tchau, 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 dá um tchau aí, tchau. Bota efeito. Bota efeito, mano.